aqui então, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 56 da disciplina de História. Hoje a gente vai continuar o estudo aí sobre símbolos estaduais. Hoje a gente vai abordar sobre o hino de Santa Catarina. Então os objetivos dessa aula são compreender a origem, né, como que começou, quando surgiu o hino de Santa Catarina, e estudar a letra do hino, dando significado aos termos pouco conhecidos, fazendo a interpretação aí das estrofes. Então, os materiais que vocês vão utilizar nessa aula são lápis, caneta, borracha e o caderno de história. Galerinha, o hino de Santa Catarina, ele foi introduzido, né, ele surgiu, digamos assim, em 1892 e ele foi sancionado, foi lançado aí pela lei estadual em 1895, 3 anos depois, né, no governo aí de Hercílio Luz. A gente já conversou aí em algumas aulas sobre o Hercílio Luz. Então, a letra dele foi de um poeta chamado Horácio Nunes Peres, e a música, né, quando a gente tem um instrumental, a melodia, foi feita por um maestro de nome José Brasilício de Souza, ok? Então, Horácio Nunes Peres, a letra, e a música de José Brasilício de Souza. A letra, vocês vão perceber nesse hino que ela tem um aspecto abolicionista. Lembra o que foi a abolição da escravatura? Quando os escravos, aí os escravos africanos, enfim, foram libertos em 1888 ali, através da Lei Áurea. Esse hino, ele foi feito logo depois, né? Foi feito ali 4 anos depois, então estava bem recente isso no Brasil. E a única questão é que muitas pessoas consideram esse hino pouco representativo no nosso estado. Por quê? O nosso estado, não que ele não tinha escravos, não que a escravidão não acontecia aqui, mas não era uma característica tão evidente do nosso estado. Tinham outras características de Santa Catarina que eram muito mais presentes. E esse hino, ele traz muito a questão da escravidão. Então, muitas pessoas consideram ele aí que ele representa pouco Santa Catarina. Ele fala sobre a escravidão, legal, mas a escravidão no nível Brasil, ou alguns locais específicos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, ela era muito mais presente do que aqui. E o nosso hino, quase todo ele, vai estar abordando sobre a escravidão. Pessoal, na aula eu não posso trazer e colocar aqui no televisor o hino, tá? O hino, o vídeo dele. Mas vocês podem e devem estar procurando aí esse hino ali no YouTube. Eu coloquei um link para vocês estarem acessando esse hino, porque assim, o hino, pelo menos ao meu ver, o hino de Santa Catarina, ele é pouco visto, pouco cantado aí nos ambientes de modo geral, tá? Então, o hino aí para vocês estarem ouvindo. Por exemplo, na escola, comumente a gente canta o hino do Brasil, hino da Independência e hino de São Bento do Sul. O hino de Santa Catarina, ele é pouco trazido. Então, eu acredito que muitos de vocês não conheçam esse hino, ok? Então, vocês podem acessar o linkzinho no YouTube, ou então vocês podem estar procurando ali no de Santa Catarina, vão encontrar a letra, vão encontrar o videozinho aí para vocês. Galera, então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai acompanhar a letra do hino, tá? Trouxe para vocês em estrofes aqui para a gente fazer a leitura de cada um. O hino é carregado, obviamente, a gente sabe que os hinos, eles trazem bastante palavras que a gente geralmente não escuta, né, o que eram muito utilizadas na época, mas que hoje elas acabaram se perdendo um pouquinho. Então eu trouxe essas palavras em destaque, porque sem conhecer essas palavras a gente não tem como interpretar, tá? Então, começando aqui, o hino começa assim, ó. Sagremos num hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres frementes de ardores celebram nas terras gigantes da cruz. Notem as rimas que acontecem aqui, porque foram feitas, né, para um hino, é uma música, é um poema. Então, assim,
Começa com a palavra sagremos num hino de estrelas e flores. Sagremos é tornar uma coisa sagrada, tá? Sagrar é tornar algo sagrado, algo divino, de muito respeito, de muita adoração. Num canto, tá? Então eu estou cantando, então eu começo o meu hino já sagrando ele, tá? E eu vou cantar de um modo sublime de glórias e luz, ou seja, sublime, esplêndido, grande, algo incrível, ok? As festas que os livres frementes de ardores, tá? Fremente é agitado, tá? Muito rápido, muito agitado, muito forte. E ardor é ardência, tá? Calor muito forte. Então, as festas que os livres e agitados de tanto calor aí celebram nas terras gigantes da cruz. Aqui a gente já começa a perceber um pouquinho esse aspecto abolicionista. Aí aqui, quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fulge a luz da redenção. Então, férrea cadeia é uma cadeia de ferro, tá? Férrea de ferro. Rojam algemas no chão. Rojar uma algema é o quê? Arrastar essa algema. Do povo nas epopeias, epopeia significa aí do povo com fatos fantásticos que vivenciaram muitas coisas, muitas aventuras, fulge a luz na redenção. Fulgir é realçar, né? Deixar algo bastante evidente. Na redenção, fulge a luz na salvação. Então, se destaca aqui, se realça aqui a salvação. Salvação de quem? Dos escravos. Quebram-se férreas cadeias, já mostra aí, ó, quebrou-se essas cadeias e vão começar a arrastar essas algemas pelo chão, dando a ideia de que os escravos estavam algemados e agora eles estão livres, então essas algemas elas vão se arrastar pelo chão, porque eles estão sendo libertados. Aí nós temos no céu peregrino da pátria gigante, que é berço de glórias e berço de heróis. Levanta-se em ondas de luz deslumbrante o sol, liberdade cercada de sóis. Então o peregrino é viajante estrangeiro. Por que está no céu peregrino da pátria gigante? O nosso Brasil é o quinto maior país do mundo, tá? Em população e em território. Quando os africanos foram trazidos para cá, então é possível perceber, né? Nenhum país ali da África é tão grande quanto o Brasil. Então eles foram trazidos e para eles a pátria, obviamente, era gigante. E o céu era peregrino, ou seja, era estrangeiro. Por que céu estrangeiro? Porque eles viviam em um local e foram totalmente para outro. Então, obviamente, o céu é estrangeiro, porque eles estão em um local estrangeiro. Estrangeiro é o quê? Em outro país. Ok? E é berço de glórias e berço de heróis. Levanta-se em luz deslumbrante, luz deslumbrante, aquela luz impressionante, grandiosa, bem evidente. O sol, liberdade cercada de sóis. Sóis é o plural de sol, tá? Então, quando eu tenho vários sol, né, estrela, eu tenho os sóis, ok? Por que tá falando sóis? Porque assim, o sol, eu imagino que o sol é uma estrela, o sol traz brilho, traz calor. Quando eu falo em liberdade, é como se esse brilho todo estivesse cercado de sóis, eu tivesse diversos sóis de tão iluminada que essas pessoas estão nesse momento de liberdade. Pela força do direito, pela força da razão, cai por terra o preconceito e levanta-se uma nação. O que nós temos aqui? A expressão cai por terra. Cai por terra, na verdade, é uma expressão, tá? Cair por terra significa o quê? Acabar, tá? Cai por terra o preconceito, ou seja, acabou-se o preconceito e agora vai se levantar uma nação, ou seja, essa nação que estava, né, levantar, dando a ideia de que ela vai melhorar
que ela vai estar num aspecto mais desenvolvido aí com o fim da escravidão. Não mais diferenças de sangues e raças, não mais regalias sem termos fatais. A força está toda de um povo nas massas, irmãos somos todos iguais. Então aqui está falando que não tem mais essa diferença de sangue, né? Sangue seria de onde veio, né? A questão genética, a sua família, e raças, né? Então a raça ali, que era algo bastante evidente aqui no nosso país, raças de escravos e raças de não escravos, de senhores, enfim. Então, sem mais regalias, regalia é privilégio. Regalias são algo assim bastante evidente, principalmente na época, né? Que reis, rainhas, princesas, pessoas do trono, pessoas no poder, eles tinham regalias, eles tinham privilégio, eles conseguiam coisas que outras pessoas não conseguiam, ok? Sem termos fatais. Então, fatal é algo de muita importância, tá? Então, chega de regalia, chega desses privilégios. A força está no povo e nas massas. Então, a força não está mais quem está lá no poder, que está mandando, o rei, enfim. E sim, a força está na massa. A massa é o quê? O povo em geral. Irmãos, somos todos e todos iguais. Então, aqui é justamente essa ideia de cair por terra o preconceito. Todos são iguais. Aqui eu não olho condição, classe social, eu não olho raça, eu não olho idade, gênero, enfim. Da liberdade adorada, no deslumbrante clarão, banha o povo a fronte ousada e avigora o coração. Então, a liberdade adorada, obviamente, eles ficaram muito felizes com essa liberdade. Banha o povo a fronte ousada. Fronte é o que? A frente. E avigora, né? Fortalece, aquece aí o coração justamente com a felicidade de estar livre. O povo que é grande, mas não vingativo. Olha que interessante. Por cerca de mais aí de 300 anos, africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Esse povo, ele é grande, mas eles se vingaram pós-escravidão? Não, né? Eles tiveram a liberdade, acabaram tendo muitas dificuldades, porque muitos ficaram desempregados, não conseguiram empregos melhores, não conseguiram condições melhores de vida, mas ainda assim esse povo, ele não é vingativo, né? Os ex-escravos. Que nunca a justiça e o dinheiro calcou, ou seja, nunca a justiça, o o direito tratou com menosprezo, tá? Esmagou, menosprezar alguma coisa. Com flores e festas deu vida ao cativo. Então, com flores, festas, alegria, deu vida a quem estava no cativo. O que é o cativo? Quem estava preso. Os escravos, obviamente, estavam em um cativo, porque eles estavam presos precisando trabalhar em fazendas, engenhos, enfim. Com festas e flores, o trono esmagou. Da ideia, né, como se o trono agora não tivesse tanto no poder por conta, né, da libertação dos escravos. Quebrou-se a algema do escravo e nessa grande nação, cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Então, a algema do escravo, ela quebrou, dando a ideia, o que é quebrar uma algema? Está trazendo a liberdade. Na grande nação, que é o Brasil, cada homem é um bravo. Por que eu trouxe o conceito de bravo? Porque bravo pode ter um duplo significado. Tem o bravo de estar nervoso, né, com brabeza, e tem o bravo que significa corajoso, né? Então aquele homem é muito bravo, aquele herói é muito bravo, ou seja, ele é muito corajoso, ele não tem medo. Então cada homem um bravo, cada um desses homens é um cidadão. Galerinha, espero então que vocês tenham compreendido aí o significado do hino de Santa Catarina. Vocês puderam perceber muito esse aspecto da abolição da escravatura. Então se fala muito sobre a liberdade, sobre o não mais preconceito, sobre, né, quebrar com essas ideias de regalias, o trono, né, também com menos poder, os escravos eles estão livres. Então a gente percebe diretamente, né, praticamente o hino inteiro está falando sobre a abolição da escravatura,
Muito também porque na época em que ele foi elaborado, poucos anos antes a escravidão, né, aconteceu a abolição da escravatura. Então era um fato aí bastante importante para a história do nosso país e foi trazido aí para o hino de Santa Catarina. Nesse momento vocês vão estar realizando aí as atividades sugeridas para vocês para estar treinando aí o conhecimento de vocês. Até a próxima aula e bons estudos!